Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Eu sou João Anacleto e aqui ao meu lado está ele, novíssimo BYD OnePlus 2027, o carro que parece que é de uma nova geração, sem mudar por fora. Sim, uma nova geração de baterias e de motores sob a mesma casca. Eles trouxeram esse carro perguntando se você faria este acordo: 245 cavalos extras por 35 mil reais a mais. Eu faria, mas nesse vídeo eu vou te contar como ele anda, o quanto ele consome de energia e se ele é ou não melhor do que outros SUVs compactos médios elétricos com mais de 400 cavalos. Tudo isso depois da vinheta com ele, o intrépido Nigel Mansell Delarco. Vai, apressadão! Pelo bem da verdade, há de se dizer que a linha Yuan nunca foi assim um sucessaço de vendas, né? Nem o OnePlus, nem o Yuan Pro. Você unir as vendas dos dois este ano, são nada mais nada menos do que 2.960 unidades. É menos do que a linha Song com Song Plus e Song Pro vendem em apenas um mês. Ou seja, 5 meses do ano de Yuan são menos do que um mês de Song. E isso se dá também porque ele foi lançado de uma maneira um pouco ingrata. No mesmo mês, praticamente, o Song Plus em novembro e ele em dezembro de 2022, com o mesmo preço. A BYD tinha essa ideia de que você poderia escolher um veículo híbrido ou um veículo elétrico pelo mesmo preço. Mas eles não eram exatamente o mesmo carro, né? Esse carro 100% elétrico lá em 2022 tinha 204 cavalos, e enquanto o BYD Song Plus já passava dos 235 cavalos. Aqui com uma autonomia um pouco acima dos 300 km, com bateria de 60, e lá rodando quase 1.000 km com um tanque e uma carga. Ou seja, ficou muito claro que as pessoas prefeririam um híbrido do que um elétrico para o seu dia a dia. E esse carro também bem menor do que o Song Plus, ou seja, lá você tinha mais pelo mesmo valor. E talvez por isso o Yuan Pro, que ganhou a versão híbrida, se chama Atto 2. E o Yuan Plus também já tem uma nova geração na China chamada de Atto 3 e deve chegar por aqui lá por 2028. Enquanto isso não acontece, eles revolucionaram sob a mesma casca, como eu te disse no começo. Agora ele tem motor traseiro, motor dianteiro, em vez de baterias de 60 kW, baterias de 74 kW. Também tem revolução no carregamento, mas o que mais mudou foi a condução. A dinâmica dele ficou bem diferente. Agora são 449 cavalos, mas não é só isso. Tem mudança estética também, que eu vou te mostrar ali na frente. Pois é, apesar de eles complicarem a parte dinâmica e a parte motriz, colocando mais um motor e mais uma bateria, no desenho eles primaram por simplificar. Você se lembra muito bem que a gente tinha um nicho preto aqui com uma outra barra preta que ligava os dois nichos dos cantos dos para-choques. Agora não, agora é essa parte em preto brilhante e aqui da cor do carro. Aqui embaixo também a grade era diferente, porque tinha como se fosse um protetor frontal aqui que venha mais ou menos até aqui em cima. Agora são só aquelas duas saidinhas ali na frente. Também, se eu não estiver enganado, a gente não tinha essa ligação de LED entre um farol e o outro. Essa parte aqui de baixo não tinha nada, mas os faróis continuam os mesmos, assim como essa barra superior aqui. Basicamente isso. Ele continua com os mesmos sistemas ADAS, que incluem aí Adaptive Cruise Control, Intelligent Cruise Control, frenagem de emergência, alerta de frenagem de emergência, sensor de ponto cego, câmera 360, entre outros. Mas para mim, a mudança mais crucial se vê ali do lado. Apesar do ganho técnico e do ganho financeiro no cantinho direito da nota fiscal, passando de 235.900 para 269.900, ele manteve as dimensões para você que já estava acostumado com o Yuan Plus. Continua com 4,45 de comprimento e 2,72 de entre-eixos. Só para você ter ideia, um Volvo EX30 Ultra, que é o mais barato, vamos dizer assim,
com 2 motores, tem 22 centímetros a menos de comprimento e 7 centímetros a menos de entre-eixos e também é menos potente com 428 cavalos. Bom, e ele custa 309.990. Mas onde eu queria chegar? Que, para mim, as rodas do OnePlus anterior são entre as mais belas rodas de carros elétricos que já foram vendidos por aqui, especialmente nessa linha entre 200 e 300 mil reais. Essa roda aqui, para mim, perdeu um pouco a especialidade do carro. Ela é mais simples e tudo bem, tá com pneus Hankook aqui, que são mais aderentes, não são tão, vamos dizer assim, com tanta sílica, eles fazem menos ruído, enfim. Mas na questão estética das rodas, eu achei essas rodas muito simples para um carro que tem quase 450 cavalos. Continua com pneus 215/55, também são de aro 18, mas eu não teria mudado as rodas. Aquelas rodas meio catavento, meio tipo pétala, me pegavam muito, pareciam até um pouco as rodas do BYD Seal, que para mim são as rodas mais bonitas de todo o grupo BYD. Passei aqui do lado só para falar isso, porque lá atrás também tem mudança, e das grandes. Aqui eles conseguiram unir simplificação com refinamento, porque não tem mais aquele para-choque um pouco mais trabalhado, que também tinha domos dos dois lados, unidos por uma parte preta aqui, e também não tem mais aquele extrator que fazia uma curvinha aqui em cima, ficando mais perto da placa. Tá tudo um pouco mais horizontal. Eles deram uma refinada nessas lanternas aqui, né? Apesar de estar um pouco sujo o carro, porque chove, faz sol, chove, faz sol, chove, faz sol nesse inverno aqui em São Paulo, dá para você ver que ele tem os LEDs meio que entrelaçados, né? E também ganhou essa parte refletiva aqui atrás. Aqui o EV All-Wheel Drive e o OnePlus não mudaram. Mudou também o aerofólio, que ganhou esse brake light aqui em cima de frentão. Vários carros chineses estão ganhando essa dupla luz e aerofólios com mais contundência. Deve ser um efeito de estilo muito próprio de lá, porque em nenhum outro carro, nem europeu, nem americano, nem... são os dois que mais interessam, né? Não temos essa tendência que a gente vê em diversos carros chineses. Mas o que mais me pegou não é a tampa elétrica, porque já tinha no OnePlus, aquele que foi lançado no final de 2022. Tá aqui a nossa malinha de periodista da Gazeta de Xangai. E aqui agora nós temos 490 litros, se você considerar essa parte aqui de baixo dele. Mas isso aqui aconteceu para aumentar o tamanho de 312 para 490, apesar que esses 490 são volume teórico, não é VDA. Em VDA deve ter uns 425, 440 no máximo, e perdeu o step. Eu não faria esse acordo. Eu preferia ter os 312 litros VDA, em vez dos 425, 440 VDA, e ter o step. Pode ser que eles tenham perguntado e não viram a necessidade, porque a pessoa usa muito mais o porta-malas do que o step, graças a Deus. O problema é que quando você precisa usar o step e não tem, é mais ou menos como ir no banheiro e olhar e não ter papel higiênico. É uma situação complicada. Eles têm aqui o kit de reparo. Fica aqui, essa bolsinha. Carro no Brasil sem step é como andar na fogueira de chinelo. Pode ser que não aconteça nada, mas quando acontecer, é pesado. Aí as pessoas falam, não, mas João, eu já tive carro 2, 3, 5 anos, nunca usei o step. Vai para Aparecida e agradece. Porque o estado catastrófico das ruas que temos no Brasil é muito difícil que ninguém tenha um pneu furado. E quando você tiver só o kit de reparo, pode ser que seja só um prego, mas pode ser que ele rasgue do lado. E o kit de reparo não vai adiantar nada. Se você estiver entre Miracema do Norte, no Tocantins, e Nova York, no Maranhão, vai demorar para o seguro chegar. Tô dizendo isso uma frase hiperbólica, mas sempre que acontece, acontece no pior horário e no lugar mais longe. Pense nisso. Pense também que agora você pode recarregar mais baterias em menos tempo. Essa é outra revolução que a BYD fez com esse carro. Vamos lá.
Aqui está. Você tem carregamento lento, que não é tão lento assim, porque aqui ocorre em até 11 kW. Ou seja, você vai levar aí na média de uma base 6 horas e meia, mais ou menos, se você encontrar uma tomada que carregue em corrente mais lenta, corrente alternada em AC, em até 11 kW. E em DC, aí ficou em DC em T. Pois é, antes ele carregava os 60 kWh numa potência de 80 kW. Ou seja, levaria aí na média de uma base, pensando bem, 50 minutos para você ir de 10 a 90%. Agora ele carrega 74 kW em 205 kW. Ou seja, diminuiu esse tempo para 1/3. Né? Você consegue fazer, vamos lá, de 10 a 90 também? Fazer uma conta meio burra aqui em 28 minutos. Deixando as coisas mais práticas para o seu cotidiano, caso você encontre um carregador de 205 kW. Normalmente você vai encontrar um de 100, mas aí já são pelo menos 20% a menos, na verdade, de tempo de carregamento, enquanto o outro ia carregar em no máximo 80, esse aqui carrega em 100 km. Bom, vamos falar de alcance, de desempenho? Essa parte muito me agrada. Lembrando que essas baterias também são de LFP. Muito me agrada porque o desempenho melhorou absurdamente e também o alcance. Acredita nisso? Vem cá. Fanatiquíssimos por técnica já sabem, claro, suspensão independente na frente McPherson e na traseira multibraços. E freio a disco, ventilado na frente, sólido atrás, e para abrir 2 toquinhos. Sei que faz tempo que você não faz uma coisa 2 vezes consecutivas, então seja bem-vindo ao clube. Aqui, tcharam, não temos mais aquela exposição de motor, nem de cabos laranjas, nem de baterias ácidas, nem de nada. Aqui agora temos um front trunk, ou um porta-malas frontal que tem 101 litros e cabe sim umas 3 mochilinhas de Jornalistensen nesta parte. Não, quando você abrir não vai dar a sensação de que roubaram um motor, porque você sabe que eles ficam em cima dos eixos. Bom, só para você ter uma ideia do quanto isso evoluiu. Antes ele tinha um motor dianteiro, 204 cavalos e 31,6 de torque, com a bateria de 60 kW, que proporcionava um alcance pelo Inmetro de 294 km. Guarde bem esses números, porque agora são 2 motores, um de 224 cavalos na frente, um de 225 cavalos atrás, que dariam aí na média de uma base de 449 cavalos. Sim, nesse caso eles somam também o torque de 28,6 de cada motor, porque eles trabalham concomitantemente caso você dê pé lá embaixo, e tem sim 57,1 kgfm de torque. Aí você pensa, tudo bem, João, tem 14 kW a mais de bateria, 14,4, e tem um motor a mais, ou seja, o alcance vai ser igual. Aí que você se engana, porque esses motores também são de uma geração à frente do que antes era colocado aqui no Yuan Plus, perdão. Eles são mais eficientes e conseguem dar um alcance com esse acréscimo de bateria de 378 km pelo Inmetro. Bom, o meu teste mostrou que a coisa é ainda mais alucinante, porque não havia ainda chegado até as minhas mãos nenhum carro abaixo de 300 mil que tivesse uma autonomia acima de 400 km na vida real. Esse carro aqui fez 6,4 km por quilowatt, ou seja, 474 km de alcance com uma carga de média. Na cidade, óbvio. Na estrada caiu para 5 km por quilowatt, que vai dar aí 369, 370 quilômetros de alcance. Um pouco abaixo do Inmetro, na estrada, que aí o Inmetro faz uma média, tem um programa ali a se cumprir, e praticamente 100 quilômetros a mais na cidade. Realmente impressionante. Se você está procurando um carro elétrico, ou se você está evitando um carro elétrico, porque ele não roda mais de 400 quilômetros com uma carga, saiba, aqui, dependendo do percurso, pode ser que você rode 500. Isso é realmente impressionante. Não tem manta acústica, não precisa, não faz barulho, não tem porquê, nem térmica. Se você quiser colocar alguma coisa térmica, enche essa parte com gelo
e coloque as suas verdinhas aí. E o amortecedorzinho aqui é justamente para facilitar o seu acesso. Se quiser deixar aberto, quiser transformar isso num cooler, fica à vontade. Bom, vamos relembrar lá por dentro, porque esse carro, a meu ver, também tinha uma falha gravíssima, que era um interior muito lúdico, muito loja da ReHap. E eles também pensaram nisso. Pensa numa marca que tá ouvindo os meus conselhos. Nem minha mulher me ouve e a marca ouve. Ai, que maravilha. Mas antes de eu mostrar pra você, claro, eu preciso falar de desempenho. Esse carro é nada mais nada menos do que 290 quilos mais pesado do que o Yuan Plus com apenas um motor e baterias menores. Ou seja, o 0 a 100 não deve mudar tanto, né, João? Não, imagina. O outro fazia em 7,3. Esse aqui fez em 4,1 segundos, medido pelo próprio carro. Mostra aí, Delarco. Pois é, e a velocidade máxima dele também aumentou. Esse é um dos poucos elétricos que tem velocidade máxima limitada em 200 km por hora. E chega rápido, viu? Agora vem ver aqui por dentro. Qualidadezinha de construção. Salvo engano, a batidinha de porta do Dolphin SE é um pouquinho melhor. Aqui sim temos soft touch, assim como nesta parte, só não temos aqui neste meio e aqui embaixo, e continuamos com as cordinhas do... Mas dessa vez pelo menos não parece que você tá jogando Guitar Hero, né? Ou pegou alguma bandinha tipo do Chaves na ReHap. Era tudo colorido, azul com vermelho, branco, parecia a bandeira do Paraná Clube. Agora tá tudo mais sóbrio, parece que você tá num estúdio de gravação, vamos dizer assim, do Pink Floyd, do Led Zeppelin. Exageros à parte, melhorou muito. Mantiveram a maçanetinha, que é uma das coisas de diferencial desse carro, e também mantiveram a luzinha aqui em volta do alto-falante como luz interna. Em espaço interno não mudou nada. Vamos lá, vamos considerar que não que eu esteja... Deixa eu abrir esse teto aqui, isso. Não que eu esteja me sentindo como o senhor Jacques Wagner com a boca na botija, com 50 mil doleta num hotel e a PF. Mas desconfortável eu não estou. Tomou, né, querido? Ai, cacete, todo mundo envolvido. E governava o Brasil, os caras. Que vergonha, hein? Todo mundo com a boca na botija. Bom, voltando, 2,72 m de entre-eixos, eu tô mais confortável aqui do que num Corolla que tem 2,70 m, por exemplo. Bom, minha cabeça também não pega no teto, lembrando que eu tenho mais de 1,90 m e incontáveis quilos. E aqui está ela. The All New Geringonça. Novidade na área. E o que temos aqui, João? Temos saidinhas de ar e tomadinha USB-A e USB-C para o carregamento do seu celular. Bancos agradáveis, encosto de cabeça vai bem para cima, se você for mais alto, for sentar aqui atrás. Belas costuras amarelas no interior preto. É o correto. Você não tem que ficar batendo geral nas crianças. Quando entra no carro, vê se tá com chocolate no bolso, se tem alguma sete belo derretida, se sentou na terra num formigueiro e vai pegar, enfim. O estofamento escuro salva você de muitas raivas, problemas e ódios que você pode passar com sujeira. Ainda mais se você for que nem eu, que tem mania de limpeza. Aqui você aproveita e não fica muito louco de raiva. Está louco de raiva? Temos aqui também um porta-latas barra copos, tudo emborrachado, tá? Tem que ser inteligente, né, gente? Faz emborrachado, porque se você põe uma superfície plástica ou metálica aqui e não é emborrachado igual é esse, vai ficar fazendo barulho quando estiver andando. Tem isso, o chinês está ensinando. Temos bolsinhas práticas aqui nesta parte. E aqui
também. Bom, deixa eu mostrar aqui bem de perto esse acabamento, para você não duvidar que não é plasticão do pagode, ainda que eu não ligue para isso. Tem bastante gente que não gosta muito de carro e dá bastante importância para isso aqui, em vez de tudo que o carro deve ter. Maçanetinha inventiva. E aqui as cordinhas. Dedilhando, dedilhando, dedilhando. Bom, basicamente isso. Vamos dar uma olhadinha lá na frente. Tem mudanças circunstanciais também. E tem mudanças físicas que eu, por exemplo, não gosto tanto. Mas depois que usa, você esquece até como é que era o outro. Bora. Vamos aqui por dentro rapidinho, porque estamos em época de Copa do Mundo. E hoje tem jogo da Argentina, da França e da Noruega. Eu gosto desses três caras. Messi, Haaland e Mbappé. Bom, posição de dirigir, muito parecido com o de hatches médios, né? Ah, uma coisa que mudou, que eu não tinha mostrado. Aqui antes... E minha cueca aí, né, filho? Aqui antes parecia uma chave inglesa, né? Essa parte da porta aqui, do puxador. E eles deixaram mais maduro, né? Mais adulto. Talvez aquilo impedisse um pouco as pessoas de quererem levar um para casa se elas tivessem tido uma infância razoavelmente terminada. É. Também não tem mais aquele manche ali. E aqui a gente tem ajustes, um aumento aqui por ar lombar. E bancos elétricos para o motorista e passageiro. Outra coisa que muda é a tela. Aliás, deixa eu ligar o ar aqui. Que apesar de não estar assim, aquele calor, na verdade tá mais uma luzinha de geladeira, mas como a gente fica se movimentando, tomando sol na careca, acaba ficando mais suado. Essa tela antes era de 12,4 polegadas, passou para 12,8 polegadas, passou para 15,4 polegadas e não tem mais função giratória, né? Alguns falaram que tem, outros falaram que não tem. Eu não achei a função giratória. Antigamente era aqui, mas não tem mais. Acabou. Acabou. Tá maduro até nisso. Retrovisor eletrocrômico, sim, temos. Aqui as câmeras e os sensores também que fazem parte do ADAS. Não tem mais aquele manche aqui. E foi o que eu te falei quando eu saí lá de trás. Agora é aqui, tipo Mercedes-Benz, para você engatar as marchas, né? Aqui, função 3D. Ah, garoto, deu uma rapidez isso aqui. Imaginar que a BYD verticaliza tudo, cara. É tudo mais ou menos feito por ela. Dá uma olhada como ficou essa tela. Olha a rapidez do negócio. E a resolução. Você é louco, cachoeira. Tirei o pé do freio. Desengatei a ré. Ah. Cadê? Que você deixa transparente. Por que você não tá mostrando mais o carro, cara? Me perdi agora, hein? Me perdi feio. Bom, enfim. Você viu como é que funciona? Aqui tá a tela, com essa resolução também. Simplesmente espetacular. E sim, temos Google Maps aqui. É, carro chinês com Google. Como que você vai explicar na reunião dos legendários? Aqueles meninos que sobem a montanha para viver o seu Brokeback Mountain individual. Como que você vai explicar que tem Google num carro chinês? Pois é, aconteceu. Vamos voltar aqui nas configurações. Luzes, luz ambiente. Pode programar aqui as cores. Tudo menos verde. Exterior, aqui me irritou um pouco. Porque antes você acionava os faróis, luzes, etc. por aqui. Agora é tudo aqui na tela. Me irritou um pouco. Botão do ar-condicionado também não tem aqui. Nada. Eu já vou explicar o que tem de botão aqui. Me irritou.
Luz de cortesia, faróis após saída. Vamos aqui para o que interessa. Condução, controle de descida em colinas. Pode usar isso. Isso é muito bom para quem pega serra, desce serra, né? Você coloca aqui, ele mesmo vai fazendo essa frenagem de regeneração, tanto com os freios quanto com o motor. Na verdade, bem mais com o motor para ter essa regeneração. Assistência à direção, Comfort Sport, ESP. Na verdade, o ESP, o SC, ele, quando você está numa situação mais periclitante, assim, que você pega uma curva mais fechada, que o carro dá uma desgarrada, ele acionado, ele impede que você dê pé, enquanto ele não organizou as rodas. Eu acho isso ruim para a dinâmica, mas para a sua segurança é excelente. Se você estiver numa pista com esse carro, João, quem vai levar um SUV da BYD para uma pista? Tu vai ver coisa, meu filho, tu vai ver coisa, calma. Controle inteligente de adaptação de torque. Aqui pode ser mais uma ferramenta que você coloca, justamente ele não vai deixar dar pé desgarrar. Eu vi muita gente falando ali, alguns textos, pessoal falando que quando dá pé desgarra igual o outro, nada a ver. O OnePlus anterior, que tinha tração só na frente, o pneu, se o cara não tivesse cuidado, durava 10 mil quilômetros. Agora, raramente você ouve barulho de pneu em arrancadas. Condução confortável, fone de alimentação, rebatimento dos retrovisores e tal. Vamos para o ADAS, ACC e ICC. Tráfego cruzado dianteiro, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência, tráfego cruzado traseiro, alerta de colisão traseira, detecção de ponto cego, alerta de abertura de portas, ajuste de velocidade na curva. É isso que ele também faz via ESP e os controles dinâmicos, assistência de emergência e manutenção de faixa, modo de assistência, tudo on, prevenir, lembrete, deixa só no prevenir aqui. Modo alerta ambos, aí se você colocar tudo on, aí você põe aqui, pode pôr só vibração. Reconhecimento de sinais de trânsito, pode tirar, isso é chato. Isso é chato. E aí, tom do comando, alteração do limite, atenção no limite inteligente, controle do limite inteligente de velocidade. E assistente de estacionamento não tem parque assist, só os sensores mesmo. Energia, frenagem regenerativa padrão ou elevado, isso você pode fazer por este botão aqui também, esse aqui. Aqui você aumenta e diminui o som. Aqui, desembaçador frontal. Aqui para ligar o carro. Aqui os modos de condução. E aqui, viu um cabelinho meu aqui? Caiu. Aqui farol, freio de mão automático, né? Freio de estacionamento auto hold. E aqui o pisca-alerta. Carregador de celular por indução de até 50 watts aqui. Aqui, ó. E aqui um estojo, vai, pra você colocar alguma coisa. Aqui errou, ó. Aqui não é igual lá atrás, aqui é de plástico. Deveria ser emborrachado, né, pessoal? Vamos combinar? Aqui vários papéis, compras, tudo que nós fizemos esses dias. Que absurdo, né? Sujeira. E aqui também tem mais um nicho para você guardar coisas que não é emborrachado. Ó. Tinha que ser emborrachado também. Pequenas falhinhas, né? De resto, tudo muito parecido, menos isso aqui também. Mudou. Antes era aquela telinha meio BYD Dolphin. Agora ganhou essa tela maior. Eu ainda prefiro as que são cobertas, mas tudo bem. E por aqui você também pode deixar... não, é desse mapa aqui do Google, para os legendários coçarem a cabeça. Temos head-up display também. Essa parte soft aqui em cima, aqui bem importante, como eu sempre te digo, quando você passa muito tempo com o carro, vários anos, quanto menos a parte plástica ficar exposta ao sol, a altas temperaturas, à luz, mais tempo ele vai ficar parecendo como se fosse novo. E a BYD também acredita nisso. Aqui, mesmo desenho igual, diferença aqui, né, na porta, antes tinha umas ranhuras horizontais aqui, e aqui era uma parte clara. Agora é cinza claro aqui e preto ou cinza escuro aqui em cima. Outra coisa que mudou, o volante, né? Ele tinha aquele volante com um miolo redondo, escrito BYD, Black Piano, e eu achava mais anatômico. Eles preferiram colocar um meio parecido com o que a gente tem no BYD Atto 8. Tudo bem. Eu gostava mais do outro, mas esse aqui também não tem problema. Saiba, o Atto 3, que é o sucessor do OnePlus, tem aquele volante com 2 raios. Se você não gosta, já começa a xingar agora. Fala para trazer esse volante. Eu vi que muita gente tá bem irritada com os volantes de 2 raios.
BYD é uma das poucas chinesas que ainda não colocou. Aqui, mas lá fora tem. Enfim. E aqui para você acionar os comandos de limpador, tanto dianteiro quanto traseiro. E sim, esse teto abre. Bascula e abre. Uma abertura das maiores. As crianças amam isso aqui. Simplesmente amam. Mas não tem por um toque só? Ah, agora sim. Isso. Teu fechou. Já era. E interior todo escurecido, né, papai? Muito bom isso. Tem também regulagem de altura do cinto de segurança. Deixa eu melhorar a claridade aqui que está no contraluz. Temos aqui espaço para óculos. Não vai ter PQP aqui, né? É um espaço para você guardar o óculos. Muito útil para mim. Que uso óculos 95% do tempo. E aqui temos luzinha para o espelho do parasol. Tanto para você quanto para conja, como diria Sérgio. E basicamente é isso. E você, gostou, borboletinha? Olha ali. Tá querendo aparecer, né, filha? E você, curtiu essa coisa mais madura, amadurecida? É um disfarce. Porque ele ficou completamente irresponsável na hora de acelerar. Vem comigo para te mostrar. Bom, vamos lá. Deixa eu trocar aqui. Vou colocar um pouco mais para cima. Pra não pegar o cinto de segurança. Será que vai pegar aqui? Vai, né? Depois eu volto ali. Nós temos que sempre deixar perto do coração. Para que vocês ouçam quanto eu me emociono. Desta vez não será possível. Tava com a gola parecendo uma criança mal cuidada pelos pais. Vamos lá. Drive. Ó, a câmera de ré, já mostrei, né? Drive, vamos nessa. Eu não vou mostrar agora tudo que você pode se divertir, porque a gente vai fazer um trechinho de cidade aqui, porque tem uma outra modificação que me deixou muito contente depois que eu andei no carro. Não estou falando da tela, não estou falando do novo painel, nem do volante. Estou falando da capacidade de passar por essas lombadas sem ter aquela queda de roda. Isso me agradou bastante. Outra coisa agradabilíssima é ter 40% de bateria apenas e 211 quilômetros de alcance, de acordo com a média que eu fiz aqui. Realmente impressionante. Impressionante o quanto que esse carro tem alcance. A maioria das pessoas que falam do elétrico acabam por incorrer na mesma reclamação, que é: não compro porque não tem mais de 400 km de autonomia. Não compro porque roda pouco. Não compro porque eu quero ir para Ribeirão. Não compro porque eu quero viajar, porque eu quero ir para Maranhão. Maranhão não vai dar. Mas para Ribeirão Preto vai dar. Você vai numa tocada só, chega lá e carrega. Quer dizer, é 330, vai sobrar uns 40 quilômetros, na estrada, né? Indo a 100 por hora, que é o teste que eu faço. Que como eu te disse, fez 370 quilômetros. Mas, voltando, o que me deixou feliz, que já tinha me deixado quando eu andei no Yuan Pro, quando eu andei no Dolphin SE e anteriormente até quando eu andei no Dolphin Mini. Eles conseguiram entender como que calibra uma suspensão de um carro elétrico barra. Elétrico barra não. Os elétricos mesmo, que eram os mais problemáticos. Aqui deu uma puladinha de roda que eu passei um pouco mais rápido. Para o solo brasileiro, pro jeito que o brasileiro gosta. Talvez tenham pego alguém lá da Fiat, fala, vamos fazer ajuda nós aí. Que a Fiat é a que faz as suspensões que aguentam mais coisas, porque eles têm uma expertise desde 1976 aqui, e não tem que seguir assim tanto o que a Fiat faz no exterior, porque as criações daqui são muito mais preponderantes para a Fiat do que as criações europeias, e os carros aqui vendem muito mais do que toda a Fiat vende na Europa toda. Então aqui é como se fosse uma matriz da Fiat, apesar de o grupo PSA a Stellantis ter sede na Holanda e ter sido comandado por um presidente que era da parte francesa. Enfim, a Fiat é a que manja mais, é a que faz os carros mais azeitados, porque o brasileiro gosta no compromisso entre conforto e dinâmica, e nem sempre muita dinâmica. E a BYD conseguiu fazer isso nesse carro. O BYD e o OnePlus era um daqueles
que quando você passava por qualquer coisa, ele ficava naquela mareada, né? Ele ficava dando cabeçada, se acelerava, ele empinava, se freava, ele ancorava. Não ancorar de frear abruptamente, mas sim de mergulhar com direção ao chão. E em algumas partes que você passava, o carro parecia até mais duro. Esse carro tem 290 quilos a mais e me pareceu, em todas as circunstâncias que eu andei mais de 250 quilômetros com ele, me pareceu mais gostoso do que o antigo e o OnePlus, que era mais leve, era menos potente e tal, mas enfim, podia já ter feito essa suspensão lá no outro, né? Talvez isso também pegou um pouco as pessoas que fizeram um test drive num Song Plus e depois foram fazer um test drive no Yuan Plus, falou, não vou levar o Yuan, ainda que o desempenho seja mais legal e tal, a suspensão causava um pouco de estranheza. Agora acabou, ele tem um comportamento muito parecido com o do Song, e isso é formidável, né? Eu adoro ver evoluções de engenharia, as evoluções que você não vê, você só na hora de dirigir que você percebe. Que outro dia eu falei, as coisas que você não vê, você só sente. Aí lá ele comeu solto nos comentários, né? Vocês têm a mente muito poluída. E muitos ainda estão na 5ª série, mesmo pós-graduados. Só pra deixar claro isso. As piadinhas não, fica tranquilo, pode fazer as piadinhas, não me irrita. Sou um cara muito bem-humorado, aliás. O sarcasmo faz parte do meu RG. Não vou falar nem do DNA. É do RG. Tá lá, João Ricardo Anacleto, sarcasmo. E o apelido é sarcástico. Pode ficar à vontade, pode fazer piadinhas à vontade. Aliás, me contem aí. Se vocês acham que tem algum outro concorrente para esse carro 100% elétrico que não seja o Volvo EX30 Ultra, que é bem menor, bem mais apertado, bem mais minimalista, que me irrita profundamente. Um carro de 309.990 ser minimalista. Olha o Carcará. É bonito, né, velho? Carcará, pega, mata e come. Então, se vocês acham que tem algum outro, porque, obviamente, tem o Ion V, um SUV elétrico, mas tem acho que 218 cavalos, se não me engano. Que mais que tem? 100% elétrico. Agora vai ter o Hora 05, que também não é aquela coisa. O Chevrolet Spark, aí já é mais para baixo, né? Mais perto de Dolphin Mini, Geely X5. Tem o Geely X5, 100% elétrico, custa 40 mil a menos que esse. Pode ser uma opção. Vou te falar por que eu elegi apenas o Volvo Ultra. Porque lá também são 428 cavalos e um 0 a 100 declarado pela fábrica em 3,8 segundos. Ou seja, são só esses dois, até 310 mil, que vão fazer você se sentir uma montanha-russa da Disney. Isso aqui é um absurdo, mano. Eu coloquei a minha esposa e minha filha para andarem, elas falaram assim, nossa, dá um gelo nas pernas. Sentindo que o sangue subia a cada acelerada. Realmente impressionante, divertidíssimo e o melhor de tudo, não é aquele cavalo doido tipo um Raval H6 PHEV 35. Suspensão, tração, controles, tudo tá mais organizado aqui. Você não fica andando rápido, as minhas coisas estão no porta-luvas aqui. Fique tranquilo que não é um barulho do carro. Tá tudo mais organizado, tá tudo mais... a conjuntura aqui é melhor. A máquina que pensa em unir todas essas forças estudou mais aqui. E de suspensão, não preciso nem falar. A gente já conversou sobre isso nas outras avaliações do Raval H6. Ou seja, ele é um canhão e é bom de curva, e é bom de direção, e é muito bom de freio, e é bom de equilíbrio. Ó. Freia pra cacete, cara. Temos aqui um nobre cavaleiro com seu cavalo de ferro trancando à esquerda, sem saber que aqui por dentro
ele já foi xingado 9 gerações pra frente. Não vou expor você a isso. Agora ele foi pra direita. Obrigado, senhor. Sou muito gentil. Olha o que anda isso aqui, cara. Deixa eu passar aqui pra não assustar ninguém. O objetivo não é esse. Aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Esse trechinho de aceleração, 153 por hora. Você é louco. Inacreditável o quanto que acelera saindo da imobilidade e a capacidade de retomada. Tudo bem, ali a gente tava numa descida, vamos dar um desconto. Fica mais impressionante ainda. Mas, cara, isso aqui era um SUV que você via senhoras com óculos grandes, da Dior, entrando nos shoppings, nos mercados, nas academias. Pais de família, com camisetas com as iniciais, com camisas com as iniciais, indo para os seus trabalhos em TI. No máximo um jogador de beach tênis, ou badminton, ou, sei lá, agora o futebol está em alta, né? Também. Essa gente que usava seus Crocs. Ninguém ali, certamente, passou de 120 por hora com o carro. E a BYD falou, agora que vocês já viram, gostaram, quer dizer, não gostaram muito, porque não vendeu tanto, e para quem não gostou, a gente vai fazer um seal com cara desse carro de família. Famílias pequenas, claro, não tinha muito porta-malas, tinha step. Isso é uma questão que, para mim, é peremptória, mas enfim, segue o baile. Elogio muito quando tem, mas quando não tem, não é inconcebível. E esse carro tinha. Não sei por que tiraram. Mas enfim, vamos lá. O que deu na cabeça dos caras de falar assim, não, agora a gente consegue oferecer um monstro de 450 cavalos para o nosso público que não passava de 120. Eu achei formidável. Eu achei uma das grandes revoluções na mesma carroceria. Para mim, é algo... Não, no final eu vou falar disso. No resumo lá eu te falo o que me pareceu isso aqui. Mas assim, vamos avisar as pessoas. Talvez elas... Quer dizer, eu já fui em algumas concessionárias BYD, uma ou outra só tem um novo... Perdão. O tempo tá um pouco seco. E eu falo bastante, então tem a minha garrafinha d'água, não sei nem onde eu pus. Devia estar por aqui. Mas enfim, tem que avisar, porque a pessoa vai trocar o Yuan Plus por outro, não tem noção de quanto que é a mais de torque, quanto que é a mais de potência, vai andar, vai se assustar. Não sei se essas pessoas têm intimidade com a velocidade, com a potência, com o torque. Pode ser que se transforme no novo 911. Brincadeiras à parte, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, cara, é simplesmente surreal. Muita gente vai embarcar nessa aqui de olho na autonomia. Tem o novo Suzuki elétrico lá, o e-Vitara, que é nesse preço aqui. Na verdade, aquele carro só existiu para manter as operações da Suzuki enquanto não descola um outro produto que não precise do OVTR para ter, que nem aconteceu com o Jimny, que teve que sair de linha por causa disso, do Proconv L8, L9, enfim, não lembro exatamente qual que é o programa, mas saiu de linha porque não quiseram desenvolver o OVTR, que é aquele sistema que impede que os gases da gasolina evaporem e contaminem a atmosfera, como gostam de dizer, os environment friendly. Mas, voltando, aquele carro tem 260 km de alcance, o carro tem 378. Muita gente que está de olho no elétrico, mas ainda não entrou, porque não encontrou um carro com alcance a contento, vai falar, agora eu vou. E aí, nesse agora eu vou, vai encontrar um monstro. Não tem... A exceção do Seal, que voltou o seu preço de 299, porque já tem a linha 26 aqui, que faz 0 a 100 em 3,8.
Nenhum carro abaixo de 300 mil faz 0 a 100 em 4 segundos igual esse. É uma aberração. Você imaginar que a dona Aurora, sua professora do colegial, tem um carro desse com 70 anos, um Yuan Plus, vai trocar aquele por esse. Você vai falar, dona Aurora, cuidado, a senhora vai bengar os AP Turbão no semáforo. Meu, é uma delícia. Não é só excitante e tal. É uma delícia. Você tá na estrada, você faz ultrapassagens como se você tivesse com o M3, com o M2. A retomada é um absurdo. E esses motores me parece que conseguiram coadunar a eficiência com uma inteligência computacional, vamos dizer assim, de computação, também acima do padrão, porque ele consegue entender a entrega da retomada e consegue entender a entrega da arrancada. Consegue ser rápido, ter uma boa autonomia, não gastar muito da bateria, ser completamente eficiente nas duas coisas, tanto em consumo de energia quanto em performance. A resposta da retomada simplesmente me deixou meio besta. E também a velocidade máxima final, né? Normalmente não passam de 180, esse carro vai a 200 e vai um pouquinho mais, mas não posso mostrar porque a lei do Brasil não permite. É simplesmente um absurdo. Normalmente os carros elétricos em retomada são muito mais ou menos. Aqui, cara, ó, não devia fazer isso, até porque tem alguém ali dando seta para direita. Mas você faz ultrapassagens não fica negociando. Você não fica, ai, cara, será que eu ultrapasso? Puta, o cara não sai da esquerda, vou ter que passar pela direita. Será que eu tenho força? Será que vai dar? Puta, já tô a 110, meu carro... Não. Você pode estar 130, 140. Você vai dar pele, vai dar uma esticada até velocidades obscenas e vai ultrapassar com tranquilidade. E o melhor de tudo isso, ele é muito prático para a cidade, porque ele é um SUV menor do que outros, ele é bom de manobrar, tem todas as assistências à condução. Vou até ligar uma aqui. Isso, vamos. Ah não, aqui foi a câmera, ó. Achei o negócio da câmera. É doido, né? Pronto, o ACC ativado. Isso. Deixar no 1 aqui. Já tá tudo, né? Já tá tudo do volante também? Tá, isso. Centraliza aí, filho, isso. Tem todas as assistências à condução. Funcionam de maneira brilhante, para dizer o mínimo. Ó a faixa. Acho que a pressão de pneu tá meio ruinzinha pro outro lado ali, né? Ah, já vou pegar no volante, perdão. Funciona de maneira brilhante. Tudo, especialmente a frenagem. Às vezes eu até desligo porque fica um pouco chato. Eu ando um pouquinho mais apressado no trânsito, né? Vou tirar aqui, deixa eu desativar. Eu ando um pouquinho mais apressado no trânsito, às vezes eu freio um pouco em cima, e quando eu freio em cima ele dobra a minha frenagem. Isso me irrita um pouco, às vezes até desligo a frenagem de emergência. Mas assim, faz tudo bem, é compacto, é super manobrável, é legal aqui por dentro, uma atmosfera bonita. Não tem ninguém que entrou nesse carro que não falou: esses BYD são F3 pontinhos, né, João? É realmente impressionante. E, pra mim, consertou duas coisas que talvez me impedissem de olhar com olhos melhores pro OnePlus, que é o alcance e aquela tração dianteira rebelde que acabava com os pneus. Foram cirúrgicos, foram na veia, por isso merecem esse caminhão de elogios. Eu nunca pensei em colocar um Yuan Plus na minha vida. E a partir de hoje, eu tô pensando seriamente. Bom, vou fazer um retorno, vamos voltar lá, vamos fazer um resumão sobre isso aqui e sobre qual que é a minha percepção dele de mercado, além do que você já escreveu aí nos comentários. Aô, Goiás! Que carro
indisciplinado. Nem sempre as evoluções melhoram a educação das coisas. Às vezes, as grandes evoluções / revoluções são feitas com rebeldia. Cara, ele era um carro de ir no mercado. Agora ele é um carro de você ganhar os 100 metros numa Olimpíada depois de acordar. Surreal. Faça um test drive. Mas antes, vamos lá. Vou te contar um pouquinho mais. Bora. Pois é, meu caro amigo youtuber, espectador, raríssimas são as vezes, ou nenhuma vez, a gente consegue apreciar uma evolução de versão dentro da mesma família e da mesma carroceria, igual a gente vê aqui. Salvo o engano, quando são M's, AMGs ou RSs, levando aí para o mundo alemão premium esportivo. Sinceramente, raras são as vezes que eu me divirto tanto a bordo de um SUV desse porte, desse tamanho e com essa concepção muito mais familiar, uma coisa até mais para mamães de família e papais de família, vovôs de família e vovós de família. Estes 4 elementos se assustarão com a capacidade desse carro. Gostei demais da maneira com que ele evoluiu, especialmente de suspensão, que não fica mais dando aquelas cabeçadas, a maturidade que tomou conta do interior e, claro, um desempenho que não dá para sair desse carro sem estar com pelo menos meio sorriso no rosto se você for muito mal-humorado. João, mas ele custa 35 mil reais a mais do que o outro. Encontra qualquer coisa com 35 mil reais a mais que vai te dar 245 cavalos extras mais 27,5 kgfm de torque a mais. Eu faria esse acordo. E para mim, tá aqui o melhor SUV elétrico até 270 mil de todo o Brasil. Pode procurar. E com esta bomba. Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @RodaTV. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? Vamos nessa então, vamos acelerar mais um pouquinho? Coisa boa, hein? Volvo, gostei também. Não, mas não vale 40 mil a mais que esse carro. Nunca. Esse acordo eu não faria. Tchau.